A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira... Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos no ar em todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. Em 2018, não foi só a eleição presidencial que teve um resultado surpreendente. O descrédito da política levou a uma renovação inédita também no Congresso Nacional. Nesta onda, vieram tanto pessoas com alta exposição nas redes sociais, quanto jovens egressos dos movimentos de renovação na política. O nosso entrevistado desta noite faz parte do segundo grupo. Eleito deputado federal aos 27 anos, é o primeiro cego da história do parlamento brasileiro. Na Câmara, ganhou notoriedade por ter contrariado a orientação do seu partido, o PSB, ao votar a favor da reforma da Previdência. Foi suspenso e, atualmente, luta na Justiça para poder trocar de legenda sem perder o mandato. Sua mais recente iniciativa foi apresentar no Supremo Tribunal Federal, juntamente com outros parlamentares, o pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Para falar sobre o que há de realmente novo na chamada nova política e o que esperar do segundo ano do governo Jair Bolsonaro no Legislativo, o Roda Viva recebe nesta noite o deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni. As 17 cirurgias que sofreu no olho ao longo da infância para combater uma inflamação que o levaria a perder a visão, de longe não afetaram seu ânimo. Ao se formar em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, foi o melhor aluno da turma. O passo seguinte seria o mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, com bolsa das Fundações Lehman e Estudar. Em 2018, foi o segundo mais votado no Espírito Santo nas eleições para deputado federal. Na Câmara, vem travando várias batalhas e enfrentando inimigos poderosos em defesa de novas políticas para a educação. Para entrevistar o deputado Felipe Rigoni, nós convidamos Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo; Tatiana Fará, repórter do BuzzFeed; Tiago Uberreich, âncora do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan; Vitória Abel, repórter da Rádio CBN; e Sérgio Roxo, repórter de política do jornal O Globo, em São Paulo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir até aqui no Roda Viva falar conosco. Eu queria começar perguntando a respeito dessa última iniciativa que o senhor tomou juntamente com outros 2 deputados e 2 senadores, que foi ir até o Supremo, pedir o impeachment do ministro Abraham Weintraub. Mesmo pessoas que são críticas ao trabalho do ministro da Educação consideraram essa iniciativa um pouco polêmica, contestável, porque dizem que seria uma prerrogativa do presidente da República designar e também demitir ministros e que incompetência não é razão para se pedir o impeachment de um ministro de Estado. Queria que o senhor dissesse se acha justificável esse pedido e se acredita nas chances de que ele seja, enfim, julgado procedente pelo STF. Bom, boa noite, Vera, boa noite a todos os entrevistadores. É um prazer enorme estar aqui no Roda Viva hoje. E o pedido de impeachment do ministro Weintraub, ele não foi algo imaturo, vamos dizer assim. Ele foi, na verdade, uma decisão que tem como base um relatório que a gente fez na Comissão Externa de Avaliação do MEC, que foi um trabalho desenvolvido ao longo de todo um ano, né? E a gente percebeu que, para muito além dessa incompetência que você citou, da ineficiência do MEC, existem, sim, crimes de responsabilidade cometidos pelo ministro. É claro que é prerrogativa do presidente admitir e demitir ministros e outros servidores públicos, mas também é prerrogativa de qualquer cidadão brasileiro pedir o impeachment de um servidor público que comete um crime de responsabilidade. No caso do Weintraub, o que é a nossa alegação, o que é o nosso pedido de impeachment? O pedido de impeachment ele não é um crime
o crime de responsabilidade não é um crime comum, não é um crime penal. Ele é uma infração político-administrativa. E ela acontece quando o servidor público, no caso o ministro, ele viola princípios que vinculam toda a administração pública. No caso dele foram 3 grandes princípios: da eficiência, como você citou, mas também o da transparência e o da impessoalidade. E eu quero citar um dos fatos que a gente coloca na denúncia, que é quando ele atende um pedido de correção de uma prova do Enem pelo Twitter, quando, ao mesmo tempo, você tinha milhares de outros universitários ou pretendentes a universitários pedindo as suas correções de prova nas vias comuns e oficiais do INEP. E ele atendeu aquele concorrente especificamente pelo Twitter. Isso viola frontalmente o princípio da impessoalidade e isso não é coisa que se faz um ministro. E, para além disso, tem toda a ineficiência, que nós temos muito tempo para falar dela aqui. Certo, vou fazer a roda girar. Tiago, por favor. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor é um parlamentar bastante jovem e eu queria perguntar a experiência desse primeiro ano na relação do Congresso com o governo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro colocou o general Braga Neto na Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, agora um militar. O senhor acha que essa relação vai ser melhor e o que o senhor pensa de ter um militar na Casa Civil? Não, o fato dele ser um militar, para mim, não muda absolutamente nada. O que nós vamos precisar saber é se ele realmente vai conseguir estabelecer uma relação mais construtiva com o parlamento. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o presidente e a população já percebeu e já entendeu que o parlamento está, sim, preparado para tocar e aprovar as reformas tão necessárias que o Brasil precisa. Como a reforma da Previdência, a gente aprovou a MP da Liberdade Econômica, a nova lei do saneamento, o pacote anticrime e agora, esse ano, vamos e precisamos aprovar a reforma administrativa, a emergencial e a tributária. Agora, a relação entre parlamento e o executivo vai depender, naturalmente, da capacidade de comunicação que o presidente colocar, e aí em especial com o seu ministro da Casa Civil, e também dele não fazer aquela quantidade de confusões políticas que ele acabou fazendo ao longo desse ano. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu quero só pegar uma carona na pergunta do Tiago, deputado, para saber a respeito dessas reformas. O senhor listou 3 como as prioritárias para esse ano, mas uma delas ainda nem chegou ao parlamento, que é a administrativa, nada indica que chegará, porque ela foi suspensa momentaneamente pelo Planalto, e a tributária ainda tem 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, e o governo não apresentou a sua. Acha viável que isso seja votado num ano tão curto quanto esse? Com certeza. Olha, o Brasil ele sofre de desequilíbrio fiscal crônico há coisa de 60, 70 anos, que a gente não consegue ter um equilíbrio nas contas públicas. E já passou da hora, e a sociedade, inclusive, já entendeu, que a gente precisa atacar esse problema. O primeiro grande passo foi a reforma da Previdência. E o parlamento também já entendeu que os outros 2 grandes passos é a reforma emergencial, que a gente está chamando de reforma fiscal, a reforma administrativa, que não é só fiscal e também de eficiência do governo, e a reforma tributária. No caso da administrativa, é prerrogativa do Executivo enviar a reforma. A gente não pode fazer uma nossa. Só o Executivo pode enviar para depois a gente aprovar. Então, temos que esperar. E a tudo indica que ela já está pronta e precisa aí enfrentar alguma questão política dentro do governo para ser enviada. A tributária, mesmo que tenha 2 lá na Câmara, uma no Senado, uma que o governo falou que enviar e não enviou, a gente tem sim conduzido as discussões necessárias e mesmo que o governo não envie, nós vamos tocar a nossa. É muito importante que a gente faça para o crescimento do nosso país. Pedro Venceslau, por favor. Deputado, o senhor, apesar de ser tão jovem e representar os grupos de renovação política, tem 28 anos, já está no seu 2º partido. Isso. Começou a carreira política como candidato a vereador pelo PSDB e se filiou no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, por conta do candidato a governador do Estado, que acabou ajudando na sua eleição. E agora, quando o senhor foi eleito, o senhor passou por cima da deliberação partidária, do fechamento de questão, por isso teve questionado o seu mandato. Eu pergunto, o senhor escolheu o partido errado, tornou-se socialista por conveniência? Não. O que aconteceu, eu nunca deixei de seguir as coisas que eu acredito e muito menos de fazer política pública com base em evidência. Desde a época lá, quando eu era candidato a vereador, eu tinha isso como bandeira e continuo tendo e continuo aplicando isso na minha vida política.
Acontece que por questões políticas locais, na época que eu era candidato a vereador, eu precisei sair do PSDB. Depois, eu entrei no PSB justamente porque o PSB era um de 5 partidos que assinou com o Movimento Acredito, movimento do qual eu sou cofundador, junto com a Tabata, junto com o Zé Fred e outras pessoas, assinou uma carta de independência, garantindo a independência política e de atuação dos parlamentares. Aconteceu que eles parecem não ter acreditado que ia ser de verdade essa independência, né? Então, quando chegou a reforma da Previdência, reforma essa que eu defendia desde a campanha, fiz campanha dentro do partido para a gente aprovar a reforma, eu votei a favor e o partido se tornou mais hostil a partir disso e por isso que eu estou pedindo licença do partido pela justiça nesse momento. Vitória, por favor. Deputado, boa noite. Ainda estou pegando carona nessa pergunta do Pedro. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse aí sobre sua possível saída que o senhor é um deputado muito eficiente, mas que precisa de mais sintonia com o partido, precisaria de mais sintonia com o partido e que, na verdade, o afastamento foi uma espécie de punição ideológica para que os militantes do partido vissem ali que o partido estava realmente contra a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, ele avalia o senhor como um excelente quadro e gostaria de manter o senhor dentro do partido. Diante disso, o senhor mantém essa posição de sair do partido e queria saber se o senhor sentiu um pouco de falta de, por exemplo, o partido teve um pouco mais de uma relação mais próxima com o deputado Ted Conte, fez ali um meia-culpa com o Ted Conte, chamou o Ted Conte para a Prefeitura de Vila Velha. O senhor sentiu falta desse cuidado do partido para com o senhor depois que o afastamento aconteceu? Não é uma questão de falta de cuidado, é um desalinhamento programático mesmo. Aconteceu que quando eu entrei no PSB, para além da Carta de Independência, eu acreditava que o PSB era o PSB que o Eduardo Campos estava construindo, que era um PSB muito mais equilibrado. Quando eu cheguei na Câmara de Deputados e comecei a atuar, tem sim parcelas do PSB super equilibradas que são muito parceiros meus, mas na hora de decidir nacionalmente em relação à reforma, não foi essa a decisão. Então não é uma falta de cuidado, uma falta de vontade de minha parte de estar dentro do partido. Acontece que realmente a visão de mundo que eu tenho e a visão de política pública que eu tenho não cabe mais dentro do PSB. E o senhor já enxerga um novo partido para que o senhor encaixe essa visão de mundo? Não, ainda não. O que acontece é que eu não tenho o meu mandato para chamar de meu e fazer o que eu quero com ele. A Justiça ainda precisa me dar autorização para me desfiliar do PSB e seguir para outro partido, caso eu queira. Mas o senhor disse que já recebeu convite de mais de 10 partidos. De 20 partidos. Não toquei em nenhuma conversa com os partidos, justamente porque seria inclusive incoerente da minha parte se eu fizesse isso, porque eu ainda não sou um parlamentar livre para escolher para que partido que eu vá. Agora, só um detalhe, isso que aconteceu comigo, para além do exemplo específico, ele é só um exemplo que ilustra a inconsistência e incoerência que são os partidos no todo, ultimamente, no nosso país. Os partidos que eram para ser a instituição que une o povo ao poder e eram para ser superdemocráticos, se tornaram instituições quase que imperiais, que servem em várias das situações, não em todas, mas em várias, a interesse de pessoas individuais e que não representam mais a população. Inclusive, por conta disso, eu, Tabata, Tiago Mitrô, Alessandro Vieira, uma série de outros parlamentares, protocolamos um projeto de lei que faz uma reforma interna nos partidos, todos eles, de transparência, integridade e democracia interna. Tati, por favor. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor é bastante crítico ao ministro Weintraub, mas é bastante alinhado ao ministro Paulo Guedes. Uhum. Em uma semana, o ministro Paulo Guedes disse que, primeiro, que o funcionalismo público era formado por parasitas e também que um dos problemas aí da economia era o dólar estar baixo e até as empregadas domésticas irem para a Disney. Está difícil defender o ministro? Como é que o senhor faz para defender o ministro? Não está difícil defender o ministro, mas ele cometeu, naturalmente, 2 grandes erros aí. Agora, para além disso, para muito mais importante do que só esses exemplos, esses 2 erros que o Paulo Guedes cometeu, são 2 exemplos do que eu sempre comento sobre a atuação do governo ante ao parlamento. Quando esse tipo de coisa é declarada, naturalmente a população
recorre ao parlamento para reclamar, né, para reivindicar alguma coisa. E aí as reformas atrasam. Foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Ela poderia ter passado em setembro, passou em novembro, porque em uma série de situações você teve declarações, confusões políticas, etc. Eu não acho difícil defender o ministro Paulo Guedes, eu acho que ele precisa, na verdade, se retratar, como ele fez em uma das situações, e precisa, na verdade, conduzir as reformas para o parlamento. Envia a reforma administrativa, que a gente defende não um ministro, a questão não é a pessoa, a questão é o projeto. A reforma administrativa precisa ser feita independente de quem envie ela. E aí a gente vai aprovar. Mas quem atrasa é o governo, o próprio ministro, com essa conversa de atacar o funcionalismo, acabou segurando aí a entrega da reforma, não é isso? Da Com administrativa. certeza, é por isso que eu falo que ao invés de focar em marcar essas posições que acabam incorrendo em erros e demoras, é melhor fazer a reforma, enviar e se preocupar com o resultado dela. Sérgio, por favor. Deputado, boa noite. Ainda dentro desse tema do embate do senhor com o PSB, durante o governo Temer, já tinha expulsado alguns parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista. Eu imagino que pelas posições do senhor é a favor. O senhor não observou o histórico do partido nos últimos anos recentes agora? O governo Temer foi o governo anterior ao do presidente Jair Bolsonaro. O senhor observou essa postura do partido em escolher? O senhor acha que escolheu mal? Acha que cometeu um equívoco de escolher o PSB ali? Não acho que eu cometi um equívoco. Eu sou muito grato ao PSB, porque me acolheu e eu fui um parlamentar muito bem acolhido, especialmente no início, né, do ano passado. Agora, eu percebi, sim, que ele tinha expulsado esses 13 parlamentares na época da reforma trabalhista, mas mesmo assim existia esse movimento interno no PSB de se tornar um partido um pouco mais de centro. Pelo menos era isso que eu percebia, né? Isso foi um equívoco de percepção e hoje eu estou respeitosamente pedindo licença do partido. Mas a maior parte do partido apoiou a candidatura do Fernando Haddad para a presidência, que é contra, o PT é contra a reforma da Previdência. Isso não ficou claro ali para o senhor naquele momento? Em quem o senhor votou, aliás? Eu votei em branco, Presidente. na verdade. Eu votei em branco porque eu não achava admissível votar num partido que por anos e anos acabou construindo uma máquina de corrupção no nosso país. E eu também, por uma série de declarações do presidente Jair Bolsonaro, que vão contra os princípios liberais dos quais eu acredito, eu não acreditava que dava para votar nele. Então, eu votei em branco, tranquilamente. E no primeiro turno? Oi? No primeiro turno? No primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. Me arrependo profundamente. Por quê? Deputado, então, fazendo uma síntese aqui dessa nossa primeira rodada de perguntas, é difícil definir o senhor ideologicamente. O senhor se definiu como um liberal agora e diz que gosta de fazer o seu mandato baseado em evidências, o que é até raro e louvável. Porém, essas evidências, no momento, mostram que a economia anda devagar e que o governo, apesar de ter um discurso liberal, ele não é liberal em muitas outras áreas. Essa contradição não permeia também esse seu posicionamento político e o seu posicionamento em relação ao governo Jair Bolsonaro? Não, olha, eu sou um liberal progressista, como eu gosto de dizer. Eu sou liberal na economia, acredito que a gente precisa sim de políticas liberais, de não interferência em vários dos setores econômicos, talvez nem em todos, mas pelo menos na maioria. E sou progressista nas políticas sociais. Acredito sim que a gente tem que dar uma proteção às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Agora, em relação ao governo, velho, acontece que uma parte do governo tem políticas muito boas, como na infraestrutura, como na economia, mesmo que às vezes elas demorem a acontecer, como no Ministério do Desenvolvimento Regional, como na agricultura, que também acontecem boas políticas, e em outras não, como na educação, especialmente na educação, inclusive. Então, existe uma contradição não minha, mas sim do governo, que não é totalmente liberal, não é totalmente conservador, e aí, de vez em quando, se contradiz nas políticas que faz. Por que o senhor se arrepende profundamente do Ciro Gomes? Queria que o senhor explicasse um pouco. Desculpa? O senhor falou que se arrepende profundamente de ter votado no Ciro Gomes no primeiro turno, por causa da posição dele com relação à Tabata, seria isso? O Ciro Gomes, apesar dele ser uma pessoa extremamente inteligente, foi um excelente governador, isso eu tenho que reconhecer, ele se demonstrou cada vez mais autoritário ao longo do tempo. E o que ele fez com a Tabata é só um exemplo das coisas. E realmente foi não só autoritário, mas incoerente com as coisas que ele falava. Porque na campanha ele defendia a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência que o PDT protocolou é 2/3 igual à reforma que a gente aprovou. Então não faz sentido ele ser contra. Por isso.
Deputado, o senhor acha que o Brasil poderia ter candidaturas avulsas? Isso foi discutido um pouco no ano passado e a reforma política fica em segundo plano diante de todas as outras reformas. O senhor acha que isso seria possível no Brasil? Eu acho que seria possível, eu acho que seria louvável as candidaturas avulsas. Eu não seria um candidato avulso. Eu acho importante, mesmo que demore um tempo sem encontrar, mas eu acho importante você ter um grupo político que acredite numa visão de mundo e tenha um programa para o Brasil. Mas eu acredito sim nas candidaturas avulsas, porque elas podem ser uma baita de uma concorrência para os partidos. E eles vão ser forçados a serem melhores. Por isso que eu acho que tem que ter. Deputado, o senhor acha que os grupos de renovação, de alguma forma, podem substituir os partidos? Porque os partidos políticos são a base da democracia do Congresso Nacional. E há todo um sistema partidário montado em torno das legendas. Mas a gente vê que, às vezes, os interesses dos grupos de renovação falam mais alto do que os interesses das bancadas, como a gente está acostumado a ver. Não é um pouco perigoso a gente ver interesses que, às vezes, não são muito claros, predominando sobre os interesses partidários? Pelo menos a gente sabe o que os partidos pensam. Eles têm um programa, eles têm uma legenda, eles têm um estatuto, né? Olha, os movimentos têm programa, eles não têm legenda porque não são partidos, e têm estatuto, todos eles. Agora, eles não substituirão os partidos, na minha opinião, mas eles preenchem um gap, preenchem uma função que era originalmente dos partidos, mas eles deixaram de fazer. Uma delas é se conectar melhor com a população. Eu acredito, por exemplo, do qual eu faço parte. Nós temos 7 mil voluntários em 15 estados do Brasil que ficam nas suas comunidades, conectando com as pessoas, explicando e coletando informações para fazer políticas públicas locais também e sugestão nas suas prefeituras, por exemplo. Mas uma outra coisa é ser um grupo de fato programático. Nós, do Acredito, temos o nosso programa, nós temos manifesto e o seguimos, né, bem fielmente. Os partidos não fazem mais isso, ou grande parte deles não fazem mais isso. Então, preencheu-se uma função que era originalmente dos partidos, mas eles deixaram de fazer. E aí os movimentos preencheram essa função. Agora, se eles vão substituir ou não os partidos, eu não consigo dizer. Agora, eu acho que, naturalmente, é um produto da crise democrática que a gente vive, os movimentos. E eles vão, sim, ser muito importantes e muito, muito bons para a evolução da democracia. Deputado, o senhor avalia que, diante disso, é possível se criar novos partidos em cima desses movimentos? O senhor acha que seria uma solução? A gente vê o presidente Jair Bolsonaro agora criando um novo partido, criar um novo partido para agregar essa renovação política, tanto o senhor quanto a Tabata, pessoas que aí estão sendo expulsas de partidos engessados, como o senhor próprio avalia. Seria a solução criar novos partidos? Não acho que criar novos. Nós temos 30 partidos, 32, se não me engano. E não acho que criar novos partidos seja a solução. Mas eu acredito que com a força que os movimentos de renovação, como Acredito, o Livres, o Agora e etc., estão ganhando, os partidos vão ser ou forçados ou voluntariamente vão começar a se renovar, né, com o tempo. E aí você não vai precisar de novos partidos para isso. Você vai renovar os partidos que já existem. O senhor avalia algum partido que tenha se renovado nos últimos anos para cá? O que eu vejo é que, por exemplo, a Rede ela tem um movimento de renovação importante dentro dela, o Cidadania fez isso ao longo dos últimos anos, e não vejo mais nenhum, por enquanto, que está fazendo isso, mas alguns que querem, né? E isso é importante de ser feito. Independente do partido, é importante eles se conectarem com as suas funções originais, que é ter um programa para o Brasil e conectar isso com as pessoas. E com essa pergunta, então, nós fechamos o nosso primeiro bloco da entrevista com o deputado Felipe Rigoni. Voltamos já, depois de um rápido intervalo. Leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora.
A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Estamos de volta com o Roda Viva, entrevistando nesta noite o deputado Felipe Rigoni. Deputado, eu queria retomar a discussão sobre o impeachment do ministro Weintraub, que vocês pediram no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. E tem sido muito difícil que o Supremo interfira em questões que ele considera atinentes ao Executivo ou ao Legislativo. Já houve confusões, inclusive, a esse respeito entre os próprios ministros. Da mesma maneira, há pedidos de impeachment de ministros do Supremo que estão sendo guardados na gaveta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor não acha que é praticamente inócuo esperar que o STF vá tomar uma providência nesse aspecto? E se não tomar, o senhor acha que o ministro é sustentável para além dessa iniciativa de vocês? Bom, o tempo que isso vai levar para ser julgado ou não sei porque não existe prazo no caso do STF. O Lewandowski é o relator e precisa esperar ele se posicionar para que o plenário dê a sua opinião sobre o impeachment do Weintraub. Agora, o impeachment ele foi a última das ferramentas de fiscalização que a gente poderia utilizar. Todas as outras a gente já fez. Convocação, requerimento de informação. A gente fez a Comissão Externa de Fiscalização do MEC, que fez um relatório super detalhado sobre a gestão do MEC minuciosamente, né? Tudo isso a gente já fez. E a gente já mostrou que, infelizmente, e não é uma questão de ser o Weintraub ou não, infelizmente, a gestão atual do Ministério da Educação é muito incompetente. Vou dar alguns exemplos aqui. Durante o ano de 2019, na alfabetização, foram aplicados menos de 1% daquilo que tinha sido programado para o ano de 2019. Na educação de jovens e adultos, aí é alfabetização e educação de jovens e adultos, foi 0,23%. Na educação básica, foi pouco mais de 1%. De todos os investimentos que eram planejados para o MEC no ano de 2019, só 14% foram aplicados. Além disso, você teve um Enem que foi declarado pelo ministro que foi o melhor da história, mas quando chegou para dar o resultado, deu a confusão que deu, e você tem milhares de concorrentes no Enem que não sabem se tiraram a nota que tiraram, e não sabem se passaram ou não, de fato, nas universidades que queriam. Isso é muito sério. Mas, muito sério. Deputado, mas, sinceramente, o senhor acredita que esse impeachment pode prosperar ou foi uma jogada política? É lógico que ele pode prosperar, ele cometeu um crime de responsabilidade. Agora, é uma das ferramentas de fiscalização que existem, né, numa democracia como a nossa. Agora, nós vamos ficar parados diante disso. Se ele fizer alguma coisa boa, como ele fez em uma situação, que foi a carteirinha eletrônica, a carteirinha digital das universidades, barateia a vida do universitário, facilita a vida dele. Mas se ele fizer mais disso, nós vamos estar ali para colaborar. A gente chamou ele para conversar algumas vezes ao longo do ano de 2019. E nenhuma delas fomos recebidos. Mas o senhor não acha que banaliza o instituto do impeachment, ficar recorrendo a ele como se fosse aspirina? Vera, eu não posso banalizar a educação, que está sendo simplesmente jogada fora. Em especial, a educação básica do nosso país. A gente tem 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não sabem ler ou escrever. E é o EJA que resolve esse problema, a educação de jovens e adultos. 1% de execução. Tudo que foi feito em relação à alfabetização de jovens e de adultos e a educação básica no ano de 2019 foi por conta dos estados e municípios.
Não foi por conta do MEC. Eu não posso banalizar a educação e não a ferramenta do impeachment. Deputado, só ainda sobre essa questão do impeachment, já deu para perceber que na educação é uma área que o presidente Jair Bolsonaro quer colocar uma linha mais ideológica. A gente teve o ministro Vélez, depois o ministro Weintraub. A saída do ministro Weintraub, com a saída do ministro Weintraub, uma eventual saída, não poderia se entrar uma outra figura que tenha o mesmo tipo de perfil? Não é um problema ali do que o presidente Jair Bolsonaro desenha para o Ministério da Educação e não necessariamente na figura do ministro Weintraub? Veja, o problema não é o perfil do ministro. Isso o Jair Bolsonaro foi legitimamente eleito para fazer. Né? Essa coisa dele defender a família brasileira, desideologizar as universidades, etc., isso é coisa que ele foi eleito para fazer, não é o problema isso. O problema é ele falar esse tanto de coisa que ele fala e não executar quase que absolutamente nada. Se vier um outro ministro com o mesmo perfil, mas que execute, eu vou estar lá do lado dele ajudando ele a fazer as coisas que têm evidência científica mostrando que é correta. Deputado, o senhor falou a política de desideologizar as universidades. O senhor acredita nessa política? O senhor acredita que as universidades seguem uma cartilha de esquerda? Nisso o senhor se afina com não, eu acho que a questão não é uma questão de ideologia ou não dentro das universidades. Acontece que nós temos currículos atrasados, e aí não são nada práticos, tanto nas universidades quanto na educação básica. Acontece que você tem, sim, uma dificuldade de planejamento financeiro das universidades. Isso precisa ser resolvido. Nisso a gente precisa atuar, com certeza a gente precisa atuar. Agora, se é ideologia ou não é ideologia o problema, isso aí eu não tenho evidência científica para mostrar isso. Então não atuo aí. Como se resolve, deputado, esse sucateamento das universidades federais? Olha, Universidade Federal ou não, universidade, você pegar ao redor do mundo, como Oxford, que eu estudei, Harvard, que outras pessoas estudaram, etc., o que elas fazem? Ela tem, sim, um financiamento público envolvido. E a principal característica desse financiamento público é a previsibilidade. Ele é constante ao longo do tempo, para manter ali o mínimo funcionando. Só que, para além disso, e talvez mais importante ainda, elas têm liberdade para fazer suas captações por fora. Ou seja, fazer uma pesquisa e o setor privado financiar isso, fazer uma consultoria e o setor privado pagar por isso, às vezes cobrar de quem pode pagar. Esse tipo de coisa daria autonomia financeira para as universidades e, sem dúvida nenhuma, melhoraria não só o ensino universitário, mas também a pesquisa e desenvolvimento do nosso país, que é um dos principais fatores para a nossa falta de produtividade. Deputado, Então, o senhor defende o pagamento de mensalidades, é isso, nas universidades? Para quem pode pagar? Para quem pode, como eu? Qual que é a justificativa para eu, que sou uma pessoa de classe média alta, nasci assim, nunca tive dificuldade financeira, graças ao esforço dos meus pais, qual é o problema de eu pagar a minha universidade? Por isso. Deputado, o senhor falou agora sobre Oxford. O senhor faz parte da chamada bancada Lehman, que é um dos maiores bilionários do Brasil e patrocina diversos políticos de grupos de renovação. Como é que o senhor avalia a crítica de que esses deputados que são patrocinados pelo Lehman estariam eventualmente defendendo os interesses, que são muitos, desse empresário no Congresso Nacional? Se ele tem uma série de demandas, então muita gente pode acreditar que esses deputados que foram eleitos com a ajuda dele podem estar lá justamente para fazer o lobby das indústrias dele. Uma pergunta, por acaso você viu uma doação do Lehman na minha campanha? O senhor ganhou uma bolsa dele, né? Ganhei uma bolsa para estudar, ué. Sim, mas... Eu fui fazer um mestrado em políticas públicas fora do Brasil. Eu, apesar de ser de classe média alta, não tinha dinheiro para pagar. Você acredita nas boas intenções dele? É lógico, olha só. A Fundação Lehman e a Fundação Estudar são fundações que basicamente financiam mestrados e doutorados de pessoas que querem estudar fora. Seja políticas públicas, economia, ciência, administração, negócios e etc. É simples assim, eu nem tenho o telefone do Jorge Paulo, eu não ligo para ele para perguntar o que eu devo votar lá no Congresso, muito pelo contrário. Eu sigo a minha política normalmente como eu prometi na minha campanha. E não tem nenhuma influência de Jorge Paulo ou sequer de qualquer outro empresário. É importante a gente aprofundar um pouco essa pergunta do Pedro, porque existe, inclusive, por parte de aliados do presidente, o próprio ministro foi, a semana passada, até o Congresso e evocou, de alguma maneira, indiretamente, subrepticiamente, essa
questão do financiamento. Se teria havido um financiamento por fora, paralelo, por meio dos próprios movimentos de renovação. A deputada Tabata também estudou em Harvard com uma bolsa e também é oriunda dos movimentos de renovação. Qual é a maneira pela qual esses movimentos bancam os deputados na preparação deles? Esses cursos, eles são uma forma de financiamento indireto, por exemplo? O senhor acredita? Não são uma forma de financiamento direto, até porque o movimento Acredito, do qual eu faço parte, não banca ninguém nem para se preparar. Eu participei do Renova BR, que é uma escola de formação de novos políticos, e pegou gente de todos os partidos brasileiros, inclusive nessa última turma, para formar. Formar em quê? Em práticas de campanha, que consiga mobilizar voluntários, que consiga fazer uma narrativa boa para a sua campanha e estabelecer suas prioridades. Agora, o Renova também não banca campanhas. Ele faz uma formação de novos políticos, de qualquer ideologia. Se for pegar a última turma do Renova, tem gente de todos os partidos. Então não faz sentido uma alegação dessa dizendo que uma pessoa financia para ganhar o poder, se é de todos os partidos, senão seria de um só. Tiago, por favor. Não, e falando sobre financiamentos de campanha, eu perguntei no bloco anterior sobre a reforma política. A senhora acha que é possível voltar ao financiamento empresarial? De que maneira que isso é possível avançar? Porque a questão do dinheiro público, o uso do dinheiro público é sempre muito questionável, né, deputado? Com certeza. Olha, eu não sei se o ideal seria voltar ou não com financiamento empresarial, tá? Agora, eu acho que a gente precisa urgentemente de avançar na reforma política. Avançamos um pouco na última que fizemos. Acabamos com as coligações e colocamos a cláusula de barreira. Isso já vai dar um limite enorme para os partidos e vai ter uma redução do número de partidos, que é algo muito importante. Agora, mais importante ainda, eu acredito, é você ter um sistema político que barateie as campanhas. Muito mais do que procurar de onde que vem o dinheiro, é baratear o custo médio de uma campanha. As campanhas, em geral, são caras. E se você for pegar, por exemplo, o sistema distrital misto, em que você tem metade dos eleitos por um distrito, ou seja, por uma região, e a outra metade por um programa, você tem campanhas muito mais baratas. E aí fica muito mais fácil financiar e menos corrupto financiar. Deputado, nesse seu primeiro ano, o senhor foi eleito, né, com essa bandeira da renovação, chegou lá muito jovem, com menos de 30 anos. O que mais te surpreendeu assim, nesse primeiro ano dentro do Congresso Nacional? O que mais, positivo ou negativamente, mas o que o senhor não imaginava que funcionasse de uma determinada maneira e funciona de outra? O que o senhor acha que mais te surpreendeu aí nesse primeiro ano? Engraçado você me perguntar, Sérgio, porque tem duas coisas que me surpreenderam muito positivamente e uma muito negativamente. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia estar meio sozinho, assim, para definir algumas coisas, para trabalhar e etc. E existe um corpo técnico na Câmara de Deputados altamente competente e muito eficiente para nos ajudar a fazer as políticas públicas que a gente precisa. Isso realmente me surpreendeu. E uma outra coisa que me surpreendeu é, apesar da polarização que nós estamos vivendo, existem muitos deputados e senadores dispostos ao diálogo. Isso eu não esperava. Eu esperava muito mais polarização, apesar dela já estar exacerbada. Isso também me surpreendeu e eu acho muito positivo. Isso facilita as políticas públicas serem implementadas, isso ajuda a democracia. Agora, negativamente, é a lentidão com a qual a gente consegue implementar ou aprovar uma lei. Vou dar um exemplo aqui. O regimento interno da Câmara, eu acho que tinha que ser a primeira reforma a ser feita no ano, tá? Porque ele permite uma quantidade de atrasos, uma quantidade de obstrução, que você fica ali, você já fez uma conta bem básica, você fica ali 2 horas e meia, só votando requerimento de adiamento de pauta. Você não vota nada e gasta 2 horas e meia num dia para fazer isso. Então, inclusive, eu sou autor, junto com vários outros parlamentares, de um projeto de reforma do regimento, nesse sentido, para tornar mais célere as coisas. Porque o problema não é discutir. O problema é você discutir o requerimento de adiamento da retirada de pauta, etc, etc, etc. Se você discutir a matéria em si, você está conquistando um projeto melhor. Mas discutir o requerimento de adiamento de pauta não faz sentido. Então, isso a gente está tentando lutar para que aconteça e você tenha decisões também de qualidade, mas mais rápidas.
Eu vou passar a palavra para a Vitória, que pediu, mas antes eu queria só checar com o senhor uma percepção que eu fiquei a partir da sua resposta para o Sérgio. Quando o senhor disse que esperava chegar lá e estar sozinho e se surpreendeu a encontrar um corpo técnico altamente qualificado, essa resposta não embute uma certa arrogância que não é sua, mas de toda essa geração oriunda desses movimentos que acha que está reinventando a roda na política, deputado? Não, a gente não acha que está reinventando a roda, Vera. Existe uma percepção na sociedade de que o parlamento é muito ineficiente. E eu fui, porque eu não tinha experiência, eu fui com essa percepção, a percepção que eu sempre tive, que boa parte da sociedade tem. E foi, sim, positivamente surpreendente. Eu acho ótimo isso, né, esse fato. Mas eu não acredito que isso seja por arrogância, que a gente está reinventando a roda. A gente não está reinventando a roda. E a gente não acredita em nova política. Eu, pelo menos, não acredito. Eu acredito em boa política, que é a política baseada em evidências e no diálogo. Então, eu vou passar para a Vitória, depois o Pedro e a Tatiana. Deputado, eu queria falar um pouco da relação do senhor com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia, em todo o discurso praticamente que ele faz em eventos, faz elogios ao senhor, à deputada Tabata, a essa nova geração que, segundo ele, trabalha junto a ele, ali principalmente nas mudanças que ele, quando recebe as reformas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa proximidade com o presidente Rodrigo Maia, se de alguma forma isso também incomodou o partido do senhor em algum momento, por o senhor estar claramente ali já quase que alinhado a pautas mais próximas ao centrão. E também queria já puxar a questão da próxima eleição para a presidência da Câmara. Se diante dessa proximidade do presidente Rodrigo Maia com o senhor e esses deputados mais novos, se a Câmara vai poder ter um deputado, enfim, como o senhor ou um deputado dessa ala mais jovem. Bom, o presidente Rodrigo Maia, ele está fazendo algo que, na minha opinião, é muito importante, que ele está conseguindo aglutinar ali uma série de forças dentro da Câmara para, essencialmente, passar as grandes reformas necessárias. É por isso que a gente conseguiu passar a reforma da Previdência e, quando vier a reforma administrativa, vamos passar a reforma administrativa. E ele nos deu uma liberdade para conseguir também trabalhar uma série de pautas que nós tínhamos trazido e algumas que já existiam lá e que a gente se juntou a elas. Vou dar um exemplo. O governo digital. O governo digital, o Brasil tem um governo atrasadíssimo nesse sentido. Tem países como a Estônia, a Dinamarca, a Inglaterra, que já são totalmente digitalizados. E eu sou o relator da lei de governo digital. Isso porque o Rodrigo Maia me deu a relatoria dessa lei. E aí, junto com o governo, lá no Ministério da Economia, nós estamos trabalhando num projeto que vai digitalizar os serviços públicos. Em cerca de 5 anos, vai conseguir economizar, em média, 38, 40 bilhões de reais por ano, só com acabar com burocracias desnecessárias através da digitalização. Isso é um exemplo. Isso aconteceu, por exemplo, na Agenda de Desenvolvimento Social, que foi uma agenda tocada por alguns parlamentares, eu inclusive, a Tabata inclusive, Pedro Cunha Lima inclusive, o Raul Henri inclusive, o João Campos inclusive. E a gente trouxe para vários dos líderes e a gente tocou a Agenda de Desenvolvimento Social. Então, acho que o papel do Rodrigo Maia nesse momento está sendo muito importante para fazer a Câmara andar mais rápido e aprovar as grandes reformas necessárias. Em relação à presidência, eu não sei se vai ter um deputado da Renovação ou não na próxima eleição como candidato a presidente da Câmara. Agora, nós não temos nenhuma candidatura consolidada nesse momento. Só com relação ao PSB, o senhor acha que a proximidade com o Rodrigo Maia irritou o partido? Não, nunca irritou o partido, não, muito pelo contrário. Pedro. Deputado, o senhor faz parte do Renova BR, que é um grupo muito ligado ao apresentador Luciano Huck, que tem um projeto de poder. Eu pergunto para o senhor até que ponto o Renova BR é uma rampa de lançamento para o projeto de poder do Luciano Huck, até que ponto o senhor está envolvido com esse projeto dele, por que devemos confiar no Luciano Huck enquanto candidato a presidente da República? Bom, o Renova BR foi, de fato, uma instituição muito importante para mim, porque me formou enquanto candidato, e até hoje, nos cursos, eu vou lá e ajudo o pessoal também com os próximos formandos. E o Luciano ajudou especialmente na divulgação do Renova BR. Não é um doador, não foi um doador, pelo menos na primeira turma. Agora, se ele vai ser candidato ou não, se ele tem um projeto ou não, isso é ele que tem que decidir. Eu acho que ele é, sim, uma liderança importante para o país, mesmo que como empresário, e conhece o país por conta do trabalho que faz. Agora, se ele vai ser presidente ou não, candidato ou não, eu não sei. Então, não sei se você pode confiar nele enquanto candidato a presidente. Por que ele é uma liderança importante? O que ele mostrou
enquanto líder, além de ser apresentador de televisão de um programa? Olha, o Luciano Huck, em suas, né, no seu trabalho, além de ser um empresário super eficiente, com várias ações, ele consegue mostrar para a sociedade a desigualdade que existe no Brasil. Tá? E isso é um negócio, para além dessa questão do Luciano Huck, a gente tem muito pouca sensibilidade sobre o quão desigual é o nosso país. E pessoas como ele, como outros, né, que não são necessariamente empresários ou apresentadores de TV, que fazem esse papel de mostrar para todo mundo a desigualdade real do Brasil, são muito importantes para nós, independente se serão candidatos ou não. Essa antecipação da eleição de 2022, você não acha muito ruim para o Brasil? Não é muito precoce? Horrível. Acho horrível, porque isso atrasa as reformas. Essa que é a questão. Nós precisamos, veja, no Brasil, este ano, para mim, a gente tem 3 grandes coisas que a gente precisava cumprir enquanto parlamento e enquanto executivo. Tá? A primeira é terminar a reforma fiscal. Isso envolve as PECs que eles estão chamando de Projeto Mais Brasil, que é a PEC emergencial, a PEC dos fundos e o Pacto Federativo, e a reforma administrativa. E a tributária junto, que também tem importância nesse sentido. Por quê? O Brasil sofre de desequilíbrio fiscal há 70 anos. Sem contas equilibradas, nós não vamos voltar a crescer. A segunda grande coisa que a gente precisa fazer, dar uma resposta imediata à falta de qualidade na educação brasileira. Tem 3 projetos importantes na Câmara sobre isso. O Fundeb é o maior e mais importante deles. Nós devemos aprovar nas próximas semanas. O Sistema Nacional de Educação, que está sob a relatoria do deputado Edilvan Alencar, que foi secretário do Ceará, inclusive, de Educação. E os projetos que são relacionados à educação profissional e técnica. Porque neste momento de desemprego crônico que nós estamos vivendo, desemprego exacerbado, nós precisamos dar uma resposta com educação profissionalizante. Em terceiro lugar, a gente precisa, acima de tudo, pode ser na administrativa, pode ser na reforma fiscal, ou pode ser com uma outra PEC. Nós precisamos acabar, não é minimizar, não, é acabar com esse monte de penduricalho que tem dentro do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, o Judiciário ele tem férias estendidas de 60 dias. Nós gastamos 4 bilhões de reais por ano com isso, do dinheiro público, todos os anos. No Legislativo você tem carros oficiais para alguns dos cargos. Não faz sentido. Você precisava apenas de carro oficial para o chefe do poder. E olha lá. Você tem, por exemplo, um negócio chamado promoção automática pós-mortem no Executivo brasileiro. Que é o seguinte, a pessoa morre, ela é servidor pública, ela morre e ela é promovida depois de morta. Promovida a anjo, ou sei lá. Né? E aí a família recebe um aumento aqui embaixo. Nós temos que acabar com essas coisas. As pessoas não aguentam mais esse tipo de coisa. E a gente tem que mostrar isso até para voltar a confiança que a sociedade tem no parlamento brasileiro. Mas num ano de eleição municipal, em que os servidores acabam sendo cabos eleitorais de muitos candidatos, Brasil afora, nos municípios, etc. Não é um vespeiro que os seus colegas vão evitar mexer, deputado, nesse ano? Olha, eu acho que não. Primeiro porque a reforma administrativa, pelo menos até onde a gente tem informações, ela só mexe com os futuros servidores. Segundo, que essa percepção está muito arraigada na sociedade já. Se a gente faz essas coisas, quem é que não aprova o parlamento que faz isso? Né? Que consegue realmente tornar a máquina pública mais eficiente, que consegue dar uma resposta à educação e que acaba com um monte de privilégio que tem há centenas de anos no poder brasileiro. Isso vai ajudar as pessoas, não atrapalhar. Deputado, o Congresso custa em torno de 10 bilhões, né, por ano. 5,5. Oi? Só a Câmara é 5,5. Não, sim, mas o Congresso, né? O senhor usa usa 15 assessores dos 25 que tem direito. Isso. O senhor acha que quanto que poderia ser economizado aí no custo anual vamos falar então da Câmara, já que o senhor faz parte da Câmara, dos 5 bilhões, quanto que poderia ser economizado por ano e o que poderia ser reduzido ali, né, nessa questão de assessores e dos direitos verba de gabinete, esse tipo de coisa que os parlamentares têm direito? Primeira coisa que a gente precisa entender, a Câmara ela custa 5 bilhões e meio de reais por ano para os cofres públicos brasileiros. 4 bilhões desses 5,5 é por conta dos servidores efetivos e dos aposentados. Então você não tem uma margem tão grande assim para a redução, a não ser que você faça a reforma administrativa da Câmara, que já foi encomendada pelo presidente Rodrigo Maia e será feita assim que a reforma do Executivo chegar. Mas também eu acho que aí, não sei se é
você reduzir por forma de lei, mas é muito mais da atitude dos parlamentares, como eu, como o Thiago Mitrô, a própria Tabata, que a gente tenta e a gente consegue fazer um trabalho muito eficiente com menos dinheiro. Eu economizo cerca de 20 e poucos % daquilo que eu poderia gastar. Foram 420 mil reais que eu economizei no ano passado, né, de tudo que eu poderia gastar. Mas também não tem uma... Se todo mundo fizer isso, a gente tem uma economia importante. Mas o mandato de vocês é um mandato chamado de opinião, né? Vocês têm voto de opinião. Muitos deputados têm o trabalho mais ali nos municípios, de atendimento da população. Também não tem um pouco a ver com a característica do mandato e não seria até justo que tenha deputados que tenham um tipo de atuação e outro? Como é que o senhor vê isso? Não, a economia não tem a ver com o estilo de atuação, até porque o fato do nosso mandato ser de opinião não quer dizer que a gente fica só no Instagram, no Facebook falando das coisas. Eu viajo todas as semanas para vários municípios para dar palestras, para explicar o que está acontecendo no Congresso, para fazer educação política, para explicar o que tem ou não tem na reforma administrativa que está vindo, o que tem ou não tem na reforma da Previdência na época. Então a gente faz isso todas as semanas. Então a gente viaja muito também, o mesmo tanto, só que talvez para atividades diferentes. Então não acho que é por conta do estilo de parlamentar que você não possa economizar, mas eu acho que dá para economizar sim, pela atitude dos parlamentares. Então, com essa resposta, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para um rápido intervalo e volta já já com a nossa entrevista aqui no Roda Viva. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Estamos de volta com a entrevista com o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo.
Deputado, no primeiro bloco, o senhor disse que não é difícil defender o ministro Paulo Guedes e se referiu a ele como alguém que tem declarações desastradas, que não condizem com a agenda de reforma. No entanto, essas declarações têm sido sistematicamente no sentido de demonstrar uma certa incompreensão com outra das suas preocupações, que é a questão da desigualdade social. Essa declaração das domésticas é uma declaração de alguém que claramente não entende as grandes desigualdades sociais que existem no Brasil, não tem um olhar, uma sensibilidade para isso. Assessores e aliados do ministro costumam dizer que ele é um estudioso, um economista, um acadêmico, porém, às vezes fala deste lugar e não como ministro. O senhor acha que o problema do ministro Paulo Guedes tem sido só declarações desastradas ou realmente é uma visão de mundo que não condiz com essa questão das desigualdades sociais no Brasil? Veja, existe realmente um gap nesse governo em relação a políticas sociais. Tá? Até agora não foi proposto, foi falado um pouco, mas não foi proposto de fato alguma reforma social, alguma política inovadora na questão social. E por que nós precisamos disso, velho? É importante as pessoas entenderem. A economia precisa crescer, com certeza, a gente precisa fazer as reformas fiscais, precisa de uma economia mais liberal. Mas enquanto isso acontece, nós temos mais de uma dezena de milhões de brasileiros desempregados. O nível de pobreza aumentou, o nível de extrema pobreza aumentou, e a gente precisa dar uma resposta a isso. É por isso que eu, Tabata, Pedro Cunha Lima, Raul Henrique, João Campos e vários outros parlamentares provocamos o presidente Rodrigo Maia nesse sentido, que existe um gap de propostas sociais nesse governo. E foi daí que surgiu a Agenda de Desenvolvimento Social da Câmara, né, que são 5 grandes pilares, que envolvem transferência de renda, inclusão produtiva, proteção ao trabalhador, saneamento básico, lei de responsabilidade social, que justamente para dar uma resposta essa que falta nas propostas do governo. E nós vamos tocar essa reforma agora. De novo, o senhor passou um paninho para o Guedes, não fez nenhuma crítica a ele, falou deste governo. Lógico, porque ele é este governo. Né? A política econômica do governo é dita pelo Paulo Guedes. Né? E sim, existe uma falha nesse sentido. Ele não tem essa percepção, ou pelo menos não propôs ainda nada se tem essa percepção. Isso é uma falha do governo, claro. Poderia propor ao mesmo tempo. Né? Mas já que tem a falha do governo, a gente preenche. Tati, por favor. Deputado, eu acompanhei aqui o seu pedido de impeachment, 21 páginas aí de severas críticas ao ministro Weintraub, né? No começo da gestão Bolsonaro, o senhor também bateu forte no ministro Vélez. Aí eu tenho uma pergunta de provocação, tipo, se arrependeu que o Vélez tenha caído? Mas a pergunta que lhe faço mesmo é, por exemplo, quando o senhor pega aqui a notícia, a informação de que se gastou apenas 1% da educação de jovens e adultos, o senhor acha que essa é só uma questão de incompetência ou não tem aí uma cartilha liberal ou sem preocupação social por parte do governo Bolsonaro? Ou seja, trocar o ministro da Educação não dá no mesmo? Não é uma questão liberal. Liberais se preocupam demais com alfabetização, com educação, especialmente a educação básica. Agora, é sim uma questão de incompetência, porque estava planejado. O discurso do governo, especialmente do ministro atual, ele falando que não, nós temos que focar na educação básica, nós temos que focar na alfabetização, mas não fez nada em relação a isso. Essa que é a grande questão. Se é de ideologia ou não, eu não sei. O que eu sei é que ele não fez, apesar de falar que fez. E se eu tenho saudades ou se eu me arrependo do Vélez, claro que não. O Vélez realmente não cumpriu o papel que ele foi designado a cumprir. E quando o Weintraub chegou, inclusive, eu o elogiei. Falei, olha, ele não tem experiência na educação, mas ele sempre foi um gestor. Então, possivelmente, será um bom gestor no MEC. Infelizmente, eu estava completamente equivocado. Deputado, eu queria saber o que o senhor acha. Qual dos dois é pior? Oi? Qual dos dois, na sua avaliação, foi pior? Desculpa, não entendi. Qual dos dois ministros, na sua avaliação, teve um desempenho pior? Com certeza o Weintraub. O Vélez não teve nem tempo para se mostrar tão ruim quanto o Weintraub está se mostrando. E quem seria o ministro da Educação aí pertinente ao clube do presidente Bolsonaro, que o senhor acha que poderia ser um bom nome indicado por ele aí para gerir a educação no Brasil?
Olha, o Mozar Neves, por exemplo, ele tinha sido considerado pelo presidente, antes dele indicar o Vélez. Ele foi um bom secretário, ele entende muito de educação, sabe o que fazer e é alinhado com o presidente. Mas foi considerado de esquerda e não foi nomeado porque era contra a ideia da escola sem partido. Então, de novo, a ideologia foi o que pesou nesse caso, né? Eu vou passar para o Pedro depois, que ele já tentou 2 vezes. Olha, de novo, assim, eu acho que o problema não é a questão da ideologia. O problema é você, independente da ideologia que você tem, você não executar. E não está sendo executado políticas públicas na educação, ou muito poucas. Certo. Pedro, por favor. Deputado, existem 22 deputados hoje no Congresso que são de grupos de renovação. Tem alguns aspectos, segundo o levantamento feito pelo Estadão, bem positivos, como são os deputados que gastam menos e que trabalham mais em conjunto. Por outro lado, são os deputados que mais propõem projetos que conferem títulos e datas comemorativas e coisas do gênero. Não existe nada mais velha política do que isso. Sim. Como é que a gente pode diferenciar? O que esses deputados têm de diferente na hora de elaborar os seus projetos, de atuar na Câmara, em relação aos deputados mais antigos? Olha, data comemorativa, título e etc., realmente não faz sentido você propor como lei. Eu não sou um desses deputados. Acho que a única coisa que tem para dizer é isso, assim. O que diferencia uma pessoa que eu não gosto da palavra assim, nova política, eu não gosto mesmo. Eu acho que o político pode ser bom, pode ser ruim. Novo ele pode ser, mas pode ser ruim também se ele for novo. Não é a questão ser novo ou ser velho, tá? A questão é você fazer bons projetos de lei e atuar em conjunto para aprovar os projetos mais importantes para o nosso país. Se esses deputados fazem isso, se esses 22 fazem isso, eles são ótimos. Se eles não fazem, não são tão bons, não. Tiago, por favor. Deputado, voltando à questão educação, também emprego para jovens, o que o senhor pensa sobre esse pacote verde e amarelo, o programa verde e amarelo em discussão no Congresso? Recentemente, audiências públicas foram feitas, essa medida provisória ganhou um fôlego de mais 60 dias, ia caducar em abril, podia caducar em abril. O senhor acha que essa MP interfere na CLT, muda regras, é uma reforma trabalhista disfarçada? Olha, tem ali nessa MP alguns problemas que inclusive eu discuti com o Rogério Marinho em relação à pessoa com deficiência. E depois ainda veio o PL 6159 com mais problemas ainda em relação a isso. Foi nisso que eu me concentrei em relação ao programa Verde e Amarelo. Eu acho que ele não é a resposta que a gente precisa. Pode ser que ele seja bom? Pode. Eu não vi tantos estudos ainda para dizer se ele vai ser excelente ou não. Agora, no fim das contas, para você conseguir fazer a geração de empregos para aqueles que estão procurando primeiro emprego, aqueles mais velhos que precisam de se reabilitar, você precisa de inclusão produtiva. Inclusão produtiva nada mais é de você dar a capacidade da pessoa de aprender novas habilidades. E isso é o segundo pilar da Agenda de Desenvolvimento Social da Câmara que a gente lançou. Tá? São 4 grandes projetos que fazem em uma série de questões, com ensino médio, lei do aprendiz, microcrédito para empreendedores e, inclusive, pessoas com deficiência, para aumentar e melhorar a inclusão produtiva das pessoas. Vitória, por favor. Deputado, o senhor insiste em defender aí a política econômica do governo, agora tentou diminuir aí a questão social, dizendo que o governo só não deu atenção para a questão social. No entanto, a gente tem um exemplo do um orçamento menor para o Bolsa Família, por exemplo, que é uma questão cara para o senhor, vendo a agenda de desenvolvimento social. Esse orçamento menor que mostra, na verdade, um descuido com a agenda social. A gente tem uma reforma administrativa que não chegou e, se chegar, o governo cogita aí deixar policiais e juízes de fora. O senhor é relator da PEC fiscal. Na PEC fiscal, o senhor diz aí claramente que medidas que devem ser tomadas atinjam profissionais privilegiados, aí as suas aspas. O governo não enviou a reforma tributária até agora, está no envia, não envia, até agora não enviou. E a reforma da Previdência, que acabou sendo desenhada e conduzida pelo Congresso ao final. O senhor continua nessa posição de que realmente a política econômica do ministro Paulo Guedes é eficiente? O senhor continua a defendê-la? Veja, tem uma diferença aí entre a política econômica e a articulação dessa política econômica. Tá? A articulação da política econômica é muito mal feita. Durante a reforma da Previdência, em nenhum momento, o governo Paulo Guedes, o Bolsonaro, chamou os deputados da base em conjunto para explicar o que era a reforma da Previdência. Eu, que sou ainda de um partido de oposição ao governo, expliquei para deputados da base a reforma da Previdência em algumas ocasiões. Tá?
A articulação ainda é muito mal feita. Agora, a política econômica, o direcionamento, ele é sim bom. Tá? A reforma da Previdência, que foi inclusive proposta pelo governo, avança com aquela que tinha vindo do Temer, mesmo que foi toda conduzida pelo parlamento, é uma reforma muito boa. A MP da Liberdade Econômica, apesar dela não ter saído da melhor maneira possível, no fim das contas, ela será muito importante para a abertura e facilitação dos negócios no Brasil. Então, assim, a política econômica em si ela é boa. O que não tá ajustado é a articulação disso, ou o ajuste político disso, que é o caso da administrativa. A administrativa não é um problema técnico de política econômica. A administrativa não foi mandada aí por uma questão política. Deputado, a gente tem aí esse descompasso na articulação política e tem uma outra característica desse governo, que inclusive aparece muito na imagem que ele passa no exterior, que é de uma certa truculência, um certo autoritarismo em algumas questões, nessa discussão ideológica, no trato com a imprensa, no trato com adversários. A seu ver, o governo Jair Bolsonaro representa algum risco à normalidade democrática ou o senhor acha que é um exagero essa leitura? Olha, eu acho que sim, o presidente e o seu governo têm uma série de declarações autoritárias. Se isso representa um risco ou não, não vai depender dele. Eu acho que o risco à democracia não é o autoritarismo, é a falta de resultados que a política dá ou não. Tá? Se nós, enquanto políticos, seja o Jair Bolsonaro, seja nós do parlamento, etc., não dermos resultado, isso sim é um risco à democracia. Porque as pessoas elas estão nervosas não é porque é ou não é democracia, é porque elas chegam no posto de saúde e ficam 2, 3 horas esperando para ser atendido e mal atendido. Ela chega na escola do seu filho, se o filho dela for deficiente, ele não consegue nem entrar. E ela não tem emprego. É falta de resultado o risco da democracia, não é necessariamente o autoritarismo. Agora, essas declarações, que são sim autoritárias por parte do presidente, não só atrapalham o governo dele, mas torna tudo mais tenso e aí a democracia dá menos resultado. Última pergunta desse bloco, Sérgio. Isso daí não enfraquece a democracia? Quando ele dá esse tipo de declaração, a imprensa, por exemplo, toda hora contra a imprensa, isso não acaba enfraquecendo? Assim? Enfraquece. Você acha que estão funcionando, desculpe, os sistemas de freios e contrapesos dos outros poderes para evitar esse enfraquecimento a que o Sérgio se refere? Olha, eu acho que enfraquece a democracia à medida que isso gera uma falta de resultados. Tá? Então, quando as confusões políticas do presidente fazem a reforma da Previdência demorar, ao invés de até setembro, até novembro, isso sim pode gerar um risco. Agora, mais importante do que as declarações do presidente em si, e eu acho assim, de verdade, horrível o que ele faz com a imprensa, tá, no geral. Agora, mais importante do que isso é a resposta que o parlamento dá a esse tipo de coisa. E a resposta mais correta a ser feita é dar resultado, é passar as reformas que nós precisamos passar e fazer o Brasil dar certo. Então, com essa resposta, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para o último intervalo e volta logo mais com a entrevista com o deputado Felipe Rigoni. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso.
Na cultura, ninguém fica de fora. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o deputado Felipe Rigoni e a pergunta da Tatiana Fará. Deputado, eu fiquei com uma dúvida na questão que o Sérgio Roxo perguntou para o senhor, e que o senhor disse que o problema não são as frases do governo, do Bolsonaro e de seus ministros, mas a questão de não gerar resultados. Me deu a impressão de que, para o senhor, se a fila do SUS andar e a escola funcionar, o presidente Bolsonaro pode falar o que quiser, que isso não ameaça a democracia. É isso mesmo que o senhor pensa ou eu entendi mal? Olha, eu não acho que se a fila do SUS andar ou a escola der certo, ele pode falar o que ele quiser, até porque ele é o presidente do Brasil. Tá? E como presidente, como ministro, não é qualquer coisa que você pode falar. E sim, eu critico uma série de frases que o próprio presidente fala. Agora, se a fila do SUS não andar, se as escolas não tiverem com qualidade, se as pessoas não tiverem condição de ter uma oportunidade de emprego, aí sim, qualquer tipo de frase dessa pode representar um risco à democracia. É isso que eu estou falando. Nós precisamos dar resultado no fim das contas. É isso que as pessoas querem e sempre quiseram. Tá? Nós somos eleitos para isso. É para representar elas ao dar resultados. Mas a falta de resultado não está aliada ao que se fala também? Como se fosse, o senhor fala como se fossem dois organismos diferentes. E não é bem assim, né? A pessoa que fala é a pessoa que pensa, é a pessoa que gere o país. Não, com certeza. Isso atrapalha ele a dar resultados. Essa que é a questão. Se ele fizesse menos dessas confusões políticas, dessas declarações autoritárias ou não que ele fala, ele daria mais resultado. As reformas estariam passando mais rápidas, ele teria menos oposição no parlamento. Isso facilitaria o resultado que ele mesmo quer dar para o Brasil. Deputado, a despeito dessas declarações, o que se vê nas pesquisas é que está melhorando a avaliação do presidente. Não se sabe se porque existe uma expectativa ainda não confirmada de melhora da economia, ou por qual outra razão, mas o fato é que ele vem melhorando progressivamente, aos poucos, a sua avaliação. E, por outro lado, a oposição hoje é inexistente. Eu não sei nem se o senhor se coloca como alguém de oposição, pelo que a gente ouviu aqui. Mas a oposição não consegue emplacar nenhuma pauta, não consegue nem fazer o debate. Os problemas que o governo enfrenta são, na sua maioria, gerados por ele mesmo. Neste quadro de uma oposição absolutamente acéfala, e um presidente que fala o que fala, mas ainda assim está melhorando a sua aprovação, o senhor acredita que ele é favorito para 2022 e acredita que se repetirá essa polarização entre ele e PT? Olha, eu acho que as pessoas estão aprovando declarações mais radicais, isso estão mesmo, porque elas simplesmente estão cansadas do politicamente correto. Não politicamente correto, mas estão cansadas de ver um político ir lá na casa delas,
falar que vai ter escola, falar que vai ter educação, saúde, etc, etc, e nunca mais voltar, e pior, não fazer absolutamente nada para ter a saúde e a educação dela. As pessoas encheram o saco disso. Qual que é a solução? Porque o radicalismo também não é a solução. Nunca foi e nunca será. Qual que é a solução? A gente precisa, vou retornar ao que eu estava falando aqui, a gente precisa, enquanto coletividade, enquanto parlamento, executivo e judiciário, inclusive, dar resultado para as pessoas. O Brasil precisa voltar a crescer, a gente precisa ter políticas públicas. Se isso vai fazer do Bolsonaro favorito ou não, eu não sei. Agora, eu acredito que do jeito que as coisas estão andando, a eleição de 2022 pode ser ainda mais radicalizada. E o senhor falou, quando eu perguntei se o senhor é oposição, o senhor falou não, o senhor é o quê, isentão? Não, eu sou independente. Nas matérias que o presidente ou o executivo tiverem corretas, como em várias da questão econômica, aí de novo eu cito previdência, perda da liberdade econômica, saneamento, pacote anticrime, eu vou apoiar. Nas matérias que eles não tiverem correto, ou absurdamente equivocados, que é o caso da educação, eu vou ser oposição. Agora, dentro desse tema ainda, alguns analistas, cientistas políticos defendem a necessidade de se criar uma frente com valores democráticos para 2022. Sei que o senhor criticou a antecipação do debate de 2022, mas vou prosseguir nele. Que una da esquerda à centro-direita, sendo que o que uniria esse grupo seria o fato de ter valores democráticos, né? O senhor, pelo jeito, o senhor não enxerga muito assim, e o senhor se entraria numa mobilização nesse sentido, justamente contra o governo que se coloca, né? Não, olha, eu entraria numa mobilização que sim tivesse valores democráticos, com certeza, porque eu sou um democrata acima de tudo, mas que tivesse um projeto de país. O que falta, no fim das contas, e dá essa briga toda, é que a gente não tem projeto para ser discutido. Nem o próprio Jair Bolsonaro, que mostra os seus projetos à medida que as coisas vão vindo, mas não mostrou um projeto claro para o país ao longo da sua campanha, ou sequer ao longo do ano passado, para ser discutido por todo mundo. E a oposição também não fez isso. Se tiver projeto, aí sim eu acho que a gente consegue unir da esquerda à direita em torno de um projeto de país. Se não tiver isso, eu acho que não vai ser suficiente, não vai unir as pessoas. Eu vou usar meu poder moderador aqui, Pedro, depois Vitória e Tiago. Pedro. Deputado, o senhor, apesar de ter sido eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, já disse que é liberal na economia. Agora, eu queria saber como é que é a sua posição em relação à pauta dos costumes. Esse governo tem um forte viés ideológico, uma pauta dos costumes bastante focada na religião. Meninas devem vestir rosa, meninos devem vestir azul. Como é que o senhor avalia? Não, eu sou liberal nos costumes, essencialmente. Eu acho que esse discurso e a coisa que a Damares tem feito completamente equivocado e não encontra ressonância na ciência. Deputado, o senhor não quer falar de 2022, mas o jornalista adora antecipar assuntos, então vamos manter em 2022. O senhor já disse em entrevistas que tem o sonho de ser presidente da República. Para as próximas eleições, coloco até já esse ano aí no bolo. O que o senhor tem traçado para as próximas eleições, 2020 ou 2022? Qual o caminho que o senhor tem traçado para chegar até o Executivo, se ainda sonha da mesma forma em ser presidente da República? E se o senhor, como que o senhor pretende se achar aí nesse centro para essas eleições que o senhor pretende disputar como Executivo? Olha, para as eleições de 2020 eu vou apoiar uma série de candidatos a vereador ou até a prefeitos que tiverem uma visão de mundo parecida com a minha. Então, o Acredito também vai fazer uma seleção de representantes cívicos. Você tem candidatos do Renova super legais que sim, eu vou apoiá-los. Não sou candidato a nada esse ano. Em 2022, muito provavelmente, eu serei candidato à reeleição. E eu não sei se eu vou ser. Tá? Porque eu só vou determinar se eu vou ser candidato à reeleição ou qualquer outra coisa em 2022. Que é quando eu vou saber se eu estou dando resultado suficiente para me manter fazendo isso. Senão eu parto para outro caminho. Agora, sim, eu já disse que eu quero ser presidente. E eu acho que muito mais importante do que isso, não adianta você ser presidente se você não conseguir, se você não tiver um projeto de país, se você não tiver um grupo para fazer isso acontecer. Eu acho que o mais importante que eu pensar num cargo político é a gente ter pessoas, um grupo que se organize ao redor de um projeto de país. E é isso que eu tenho tentado fazer ao longo desse ano e isso que eu vou continuar fazendo. Mas antes de chegar a 2022, as articulações começam antes, né? Então o senhor já não começa a pensar um pouco antes no futuro político?
Não, mas eu não sou candidato a presidente em 2022. Essa que é a questão. Eu vou continuar fazendo minha política baseada em evidências, apoiando aquilo que for bom e sendo oposto àquilo que for ruim. Em 2022 eu vou pensar o que eu faço. Agora, eu não estou com um projeto de poder pensado para ser presidente em tantos anos. Esquece isso. Eu quero, de fato, fazer políticas públicas e melhorar a vida das pessoas. Tiago. Ô, deputado, o governo deve enviar a reforma tributária nas próximas semanas ao Congresso Nacional, apesar de outras matérias já estarem lá sendo discutidas. Mas eu pergunto, recentemente nós vimos uma queda de braço entre os governadores e o presidente da República em relação aos impostos que incidem sobre os combustíveis. Essa não pode ser uma prévia bizarra, como gosta de dizer a Vera, do que nós vamos enfrentar nesse ano de 2020? Olha, a reforma tributária, com certeza, de todas essas que nós citamos aqui, na minha opinião, vai ser a mais difícil de ser feita. Por quê? Porque você tem vários setores, várias regiões, que têm como base do seu desenvolvimento a isenção tributária, de alguma maneira, né? Então, vai ser muito difícil você convergir os interesses e aprovar uma reforma tributária. E ela vai ter que ser ampla. Não vai adiantar você fazer só a reforma dos impostos sobre o consumo. Vai ter que fazer a reforma dos impostos sobre a folha salarial, sobre a renda e sobre o patrimônio, que são os 4 grandes tipos de imposto. Agora, essa briga que aconteceu aí em relação ao ICMS, não acredito que é um prelúdio ou uma antecipação do que vai acontecer na reforma tributária. Na reforma tributária, você vai ter ali uma série de setores empresariais, uma série de regiões tentando ou não convergir numa proposta só. Não acredito que vai ter uma briga entre o executivo e as pessoas que querem aprovar a reforma tributária. Deputado. Mas ela sim vai ser muito difícil. Tatiana. Deputado, o senhor disse numa entrevista, e eu acho que é uma expressão que o senhor costuma dizer, que o senhor é um cego deputado e não um deputado cego. Isso. Né? Mas eu queria saber se o senhor tem se preocupado com políticas de inclusão para a pessoa cega e, assim, se o senhor tem enfrentado dificuldades ali entre seus pares, uma vez que o senhor é o primeiro parlamentar que é cego a ocupar ali um cargo em Brasília. E como as pessoas aqui em São Paulo, no resto do Brasil, talvez não o conheçam muito bem, o senhor também podia explicar um pouco o que foi a inflamação que levou o senhor a ficar cego, porque o senhor não nasceu cego, ficou cego aos 15 anos. Legal. Bom, eu sim tenho uma preocupação enorme, não só com as pessoas cegas, mas com as pessoas com deficiência de uma forma global, porque nós somos cerca de 1/4 da população brasileira, tem um atraso enorme em relação às políticas públicas das pessoas com deficiência e a principal luta hoje é a implementação da avaliação biopsicossocial, que é o artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Essa avaliação vai permitir você categorizar as pessoas com deficiência e dar os corretos benefícios, dar a correta política pública para cada tipo de forma personalizada. É isso que o mundo inteiro e a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência diz que é para ser feito e tem dado certo. Então nós estamos nessa luta, inclusive o governo já está montando um comitê para discutir e implementar essa avaliação nos próximos meses. Eu nunca tive dificuldade no parlamento por ser cego, muito pelo contrário. Os parlamentares, todos eles, tá, me receberam muito bem, né, inclusive me ajudando em vários momentos. Às vezes eu não estou com algum assessor meu porque eu pedi para fazer alguma coisa. Eles me ajudam me guiando ali dentro do plenário, ali dentro da Câmara. Então, muito pelo contrário, eu fui e sempre fui muito bem recebido. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: aos 6 anos de idade, eu descobri uma infecção chamada uveiite. Isso foi evoluindo em uma série de coisas. Eu tive que fazer 17 cirurgias nos olhos para enfrentar esse problema. E depois de 9 anos, né, de muita luta, aos 15 anos de idade eu fiquei cego. E uma coisa que aconteceu nessa época, que eu acho que ilustra muito, não só o que aconteceu comigo, mas a situação que a gente vai ter que enfrentar aqui no nosso país e no parlamento, foi o seguinte: eu tinha ficado cego nessa época. O meu pai, ele me viu um dia chorando na sala de casa. E aí ele sentou do meu lado. Ele falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E ele falou isso e foi embora, não esperou para ver a minha reação, não. E aí eu fiquei assim, eu não entendi o que meu pai falou. Eu falei: que raio de escolha é essa que ele está falando que eu tenho? E com o tempo eu fui percebendo que a escolha que meu pai tinha me dito para fazer era a escolha da minha atitude em relação à situação que eu estava vivendo. Porque independente de ser cego,
E eu sou cego há 13 anos, 14 anos, e provavelmente continuarei cego pelo resto da minha vida. Mas o que determina a qualidade da minha vida ou não é a atitude que eu vou ter em relação a isso. Ou seja, pensar que, independente de eu ser cego, tem uma série de coisas a ser feita e é a atitude que vai determinar o quão boa ou não vai ser minha vida. E nesse momento que a gente está vivendo no parlamento brasileiro, aliás, no Brasil como um todo, tem um monte de escolha muito difícil que a gente vai ter que fazer. Tá? O Brasil ele foi construído com uma base não republicana, né? Ele é uma federação totalmente extrativista das pessoas e não inclusiva. E nós vamos ter que fazer um monte de reforma, muito duras, para resolver esse problema. Aliás, para começar a ter a possibilidade de tornar o Brasil um país realmente justo. E eu tenho certeza que nós vamos fazer essa escolha. Sérgio. Deputado, o senhor tem essa preocupação com a desigualdade social, né, no Brasil, e ao mesmo tempo o senhor se coloca como liberal. Os liberais são dos caminhos que é encontrado para combater a desigualdade é taxar os grandes patrimônios, as grandes fortunas, né? E os liberais são contra. Como é que o senhor se coloca aí nessa questão? Na questão de taxar grandes fortunas, patrimônios elevados, grandes fortunas. Primeiro você tem que definir o que é grande fortuna, porque não existe uma definição de grande fortuna. O que existe é renda. Tá? E aí sim, eu acho que temos que ter uma progressividade grande na tributação da renda. E aí a reforma do imposto de renda, que tem que vir junto com a reforma tributária que a gente tem aqui, tem na Câmara, ela tem que ser e tem que partir para o caminho da progressividade. E sim, no caso do patrimônio, você tem o IPTU e o TR, basicamente, que são os dois impostos de patrimônio urbano e rural, você sim tem que ter progressividade. E bastante. Tá? Eu acho que isso é uma grande forma de você tentar corrigir a desigualdade. É mais importante do que isso. Tá? É você fazer políticas públicas que vão dar às pessoas mais pobres capacidade de trabalho e de aumentar a sua própria produtividade ao longo do tempo. Se precisar, como precisa em vários casos, você faz uma transferência de renda, que é o Bolsa Família, que é um programa que deu sucesso, né, foi de sucesso, e precisa ser reformado agora. Nós faremos isso na reforma social. Agora, ainda mais importante, você precisa incluir as pessoas no mercado de trabalho, educar elas, né, formar elas profissionalmente para que elas tenham capacidade de ter uma vida autônoma e livre das suas próprias escolhas. Quais são as perspectivas para essa agenda de desenvolvimento social, deputado, dentro do Congresso ainda esse ano? Qual que vai ser o processo ainda que pode passar para esse ano? Peço para o senhor ser ainda mais sucinto do que o senhor tem sido. As perspectivas são excelentes, tá? Nos projetos de lei que a gente já tem apresentado, 23 dos 25 líderes foram autores junto com a gente, fora vários outros parlamentares. A comissão que vai avaliar e reformular o Bolsa Família já está implementada e já está discutindo a matéria. A comissão que vai fazer a questão da inclusão produtiva vai ser implementada nas próximas semanas. Então, a perspectiva é muito boa e a aceitação dentro do parlamento é enorme. Porque isso é uma resposta à desigualdade que a gente está dando. A gente vai devolver para as pessoas não só uma capacidade de ter uma vida melhor, mas o poder de escolher sobre a própria vida. Então, por isso que eu acho que vai ser um grande projeto que o parlamento vai entregar para o Brasil. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Roda Viva vai chegando ao fim. Eu agradeço muito ao deputado Felipe Rigoni pela entrevista, também ao Pedro Venceslau, à Tatiana Fará, ao Tiago Uberreich, à Vitória Abel e ao Sérgio Roxo. Também ao meu companheiro Paulo Caruso, que fez os desenhos dessa nossa noite. Agradeço sobretudo a você, que nos honrou com a sua audiência e vai voltar certamente na semana que vem, porque o Roda Viva volta na segunda-feira às 10 da noite. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Até lá! Civilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura.
Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora.